Ele é artista plástico e professor, formado pela Escola de Belas Artes da UFRJ, onde também lecionou. Passou pelo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e pelas oficinas de arte da UERJ, no Rio de Janeiro. Na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, foi um dos professores da aclamada Geração 80. Alberto Kaplan. Tudo bem? Tudo bem, Marcondes. Kaplan, eu sempre começo essa conversa perguntando sobre inspiração. Isso existe? Bem, se existe, tem que encontrar o indivíduo trabalhando. Não existe ela em estado solitário, pura. Ela tem que encontrar a pessoa no meio da sua ação. E aí existirá, sim, inspiração. E aí, então, junta com transpiração. Sim, né? Juntas trabalharão. E me diga uma coisa, qual é a diferença do trabalho ligado a artes do artista e do professor? Sim. Dizem que a questão catedrática, dar aulas, acaba atrapalhando um pouco a questão da criação do artista. E tem um fundo de verdade nisso. Eu acho que o professor tem outras demandas que não o artista. O artista é um trabalho solitário, em ateliê, que precisa, às vezes, do silêncio. E o professor está sempre, realmente, diante de uma turma onde não encontra, às vezes, o silêncio necessário. E em termos de conhecimento, quer dizer, a pesquisa, como é que funciona a pesquisa na área da arte? A pesquisa é fundamental, Marcondes. Eu acho que só compreende quem conhece, né? Quem conhece o assunto, o tema. Então eu tenho notado que muitos artistas, às vezes, não gostam de arte, gostam da sua arte. E não têm interesse em conhecer a arte de uma maneira geral. Então o conhecimento, para mim, é fundamental. Eu ouvi num debate sobre arte que a arte estava se transferindo do suporte para a pessoa do artista. Isso é fato? Sim. Mudaram-se os parâmetros na nova arte, a chamada arte contemporânea, ou arte conceitual. Então, os conceitos realmente trabalham muito com a individualidade, ou seja, a transferência, a desmaterialização dos suportes, tá? E a transferência daquela comunicação, daquela expressão, né, através do indivíduo, sim, sem os suportes, às vezes. E isso tem a ver com a questão da performance, por exemplo? Sim, a performance, né, seria o ato teatral, digamos assim, ou o vídeo, né, ou a fotografia, ou novos rumos da nova arte, da chamada arte contemporânea, realmente não trabalham meramente em cima do suporte, né, em cima do material, em cima da matéria, e sim da ideia, do pensamento, do conceito. E isso ao longo da história, porque como você ministra também História da Arte, como é que isso evoluiu? Sim, foi uma ruptura, né? Dizem que tudo começou com o Duchamp, né? O famoso urinol, onde ele deslocou, né, justamente um urinol e concebeu-lhe valores artísticos e escreveu esse objeto numa exposição que causou maior polêmica. E a partir daí a arte realmente foi mudando para o conceito. E isso é positivo? Sim, eu acho muito positivo. Alargou, ampliou-se, né? A arte se ampliou. Sobre essa questão que você disse do solitário versus o professor com muita gente em volta, nós temos aqui um trecho de uma oficina que você realizou no Centro Cultural Laurinda Santos Lobo, no Rio de Janeiro. Vamos ver. Olha esse tom aqui, essa terra. Olha essa terra, quase um café, cor de café. E agora sim vai surgir a reação de cores que me atrai na aquarela e realmente efeitos e fenômenos que só a aquarela tem e que realmente se diferenciam de outras técnicas. Tá vendo? Vai arranhar a aquarela, o lápis comum. Olha aqui, olha a rainha das cores aqui, o preto. Olha a cor sobre cor agora. Olha, já é a terceira camada. A primeira foi azul, a segunda foram essas, né? Já estou na terceira camada. Às vezes, no trabalho de aquarela pode ter até 4, 5 camadas.
jogo de xadrez. Eu vou apresentar a vocês a cor verde, a cor predileta, que vai começar daqui a pouco a dominar o trabalho. Olha o verde aqui, verde e negro. Até um poema de quem é verde e negro, vocês que fazem literatura. Verde e negro. Falamos de performance, mas eu gostaria também de saber um pouquinho sobre instalação. A coisa da interação. O Inhotim, por exemplo, um museu que é uma grande instalação. Fala um pouquinho para a gente sobre instalação. Sim, instalação é ocupação de um espaço com ideias. Né? Às vezes objetos, às vezes até o som. O som também pode ocupar espaço. Né? Então, instalação é um recurso muito utilizado atualmente na nossa chamada arte contemporânea e vários grandes artistas, inclusive brasileiros, como Hélio de Sica, Lígia Pape, Lígia Clark, passaram pelas instalações. Kaplan, como é que foi o início de tudo? Quando você resolveu dedicar sua vida à arte? Foi precoce. Lá pelos 12 anos eu ainda fiquei em dúvida entre poesia, literatura e artes visuais. Mas acabou vencendo as artes visuais. Fala um pouquinho para a gente sobre esse início e desenrolar da sua carreira. Sim, eu tinha, como muitas pessoas têm, admiração pelos artistas da época. No caso, Picasso ainda estava vivo. Né? Então Picasso me encantava com sua facilidade de desenhar. Então comecei justamente pelos desenhos, particularmente em bico de pena. Depois dos desenhos, eu descobri a aquarela, a linguagem que até hoje, digamos, eu persigo e sou mais conhecido. Né? A aquarela realmente me encantou. E eu descobri que a aquarela foi presente na carreira dos mais brilhantes artistas do século XX. Você tem uma longa atividade na Oficina de Artes da UERJ e também passou pelo Museu de Arte Contemporânea na USP, com oficina de pintura. Eu busco a luz do branco do papel, ou seja, o branco tem que emergir através das transparências das cores. Todas as cores aqui são transparentes e se somam, não se anulam como nas outras pinturas. Né? Ou seja, nesse sentido, um conserto seria bastante difícil, um retoque. Por isso diz a aquarela difícil, e isso para mim é a facilidade de não ter que se preocupar em consertar, só fazer. Olha como realmente eu trabalho úmido sobre úmido, como interpenetro com as cores, tá vendo? Na aquarela não utilizamos o branco, a cor branca não entra numa composição em aquarela, isso é interessante. Então, nós só podemos escurecer, não podemos clarear nada, a não ser com a técnica da subtração, da retirada. Para escurecer, utilizamos os tons escuros, o negro, o preto pode ser utilizado, e a grande mistura de cores. Temos o tempo todo que tomar cuidado com o trabalho na sua totalidade, não ficar preso num ponto enquanto, né, temos que não perder de vista sempre a totalidade, que é uma das coisas realmente mais importantes num trabalho pictórico, qualquer que seja ele. Como é que foi essa experiência? Sim, sempre muito gratificante essa experiência, em encontrar artistas, digamos, em seu estado semente, que eu chamo, em estado não germinado. Então eu conheci pessoas com magnífica carga expressiva e foi muito gratificante, realmente. E tem sido, né? Você mantém essa atividade até hoje? Sim, mantenho até hoje. Bom, agora caminhando para a nossa última pergunta, eu queria que você falasse do Museu A Arca. Sim, realmente o museu foi um fato surpreendente. Eu fui pelo outro lado, simplesmente de artista produtor, eu virei colecionador, ou seja, eu comecei a amealhar obras de outros artistas. Mas a Arca é um museu muito específico. Ela versa sobre a arte dos povos. O que são os povos? Ou seja, me interessam todos os povos da antiguidade clássica, né, povos medievais e principalmente povos étnicos, como africanos, indígenas e outros. E você recebe as pessoas no Museu A Arca? Sim, eu costumo receber e o pessoal fica bastante interessado. É uma coleção muito abrangente. Eu tento contemplar grande número de povos, e olha que a humanidade possuiu muitos povos, né? Então, o interessante dessa coleção é que ela não passa pela arte dita intelectual. É uma arte que busca valores básicos, né? Que busca a verdade dos povos. Que fala sobre questão de fome, sobre questão de rituais. Então é uma arte que eu realmente tenho um grande apreço em colecionar.
Kaplan, rapidamente, sobre o futuro da arte. Sim, o meu ponto de vista é otimista, Marcondes. A arte iniciou-se com os primeiros hominídeos, ainda nas cavernas, né, e perdurará por muitos e muitos séculos. Né? E diria que ela continuará até com o último homem.